Tiago capítulo 5. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem. Por causa das desgraças que virão sobre vocês, as suas riquezas apodrecem, e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude, está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. E vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Amém? Bem, eu estava lendo um comentário bíblico do Reverendo Hernandes Dias Lopes, um livro que ele fez comentando a carta de Tiago. E me chamou a atenção uma introdução que ele faz a respeito do dinheiro. E eu queria compartilhar com vocês aqui. O dinheiro hoje domina as casas de leis, os palácios dos governos e as cortes do judiciário. O dinheiro é o amor, é o maior Deus deste mundo. Por ele, as pessoas roubam, mentem, corrompem, casam-se, divorciam-se, matam e morrem. O dinheiro é mais do que uma moeda. Ele é um espírito, um Deus. Ele é Mamon. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele é o mais poderoso dono de escravos do mundo. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Não é pecado ser rico. A riqueza é uma bênção. Davi disse que riquezas e glórias vêm de Deus, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. Moisés disse que é Deus quem nos dá sabedoria para adquirirmos riqueza. Deuteronômio 8, 18. O problema é colocar o coração na riqueza. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Eu achei muito oportuno, uma vez que Tiago fala a respeito de dinheiro em praticamente toda a sua carta. E é como o comentarista aqui está falando, o problema não é ter o dinheiro, o problema é ter amor a esse dinheiro. E isso acontecia bastante. Talvez aqui no título do início do seu capítulo, aqui no meu fala aviso aos ricos, né? Talvez na sua versão esteja um pouco diferente, mas é um alerta que ele faz. Poderiam ser ricos ímpios que não conheciam a Deus, mas que eram patrões de novos convertidos, de cristãos, como também poderiam ser novos convertidos ou cristãos que tinham tanto amor ao dinheiro que ainda não entendiam verdadeiramente o Evangelho, né? Aqui no seu texto, quando ele inicia falando isso, ele conhecia bem os ricos, que eram opressores e que perseguiam os pobres cristãos, né? Tanto de Jerusalém, de onde ele estava, como na diáspora, que era para onde ele escreveu para esses irmãos, né? Ele conhecia bem o tipo de indivíduo que não temia Deus e nem se importava com homens. O que Tiago aqui, nesse primeiro texto que a gente leu, está dizendo é que Deus ele observa o que está acontecendo. Mesmo hoje, 2000 anos depois, Deus continua observando como os ricos usam o dinheiro deles, como os ricos oprimem muitas vezes os pobres, né? Os juízes, as pessoas que têm o poder têm feito. Deus não está à parte disso, ele continua observando isso. Eu acho interessante aqui no terceiro versículo, quando ele diz: o seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha
contra vocês e há de devorar com fogo o corpo de vocês. Porque aqui havia, nesse tempo, e há no tempo de hoje, um acúmulo ganancioso de riquezas, né? Eu quero frisar mais uma vez isso daqui, irmãos, para que não haja uma confusão. Não é pecado ser rico. O erro, o pecado está quando há o amor por essa riqueza e um acúmulo desproporcional. A grande questão não é se você tem dinheiro. A questão é como você ganhou o dinheiro e como você usa esse dinheiro. É isso que Tiago está combatendo aqui, né? Os ricos aqui eles estão sendo repreendidos porque eles estavam acumulando bens de forma egoísta e estéril. Então, a palavra não condena aqui a prudência financeira, pelo contrário, a Bíblia nos ensina a sermos prudentes. O trabalhador, o pai de família, a mãe de família, o irmão que comanda as finanças da casa, ele tem sim que ter prudência, ele tem sim que entender que ele precisa ter um cuidado. Não é errado nós almejarmos coisas melhores para as nossas vidas. Quem não quer ter um carro melhor, uma casa melhor, né? Quem não quer poder viajar, poder colocar seus filhos em boas escolas, em boas faculdades, presentear as pessoas que amamos. Até aí está tudo bem. A questão é essa aqui, né? Deus em si ele não condena os ricos por serem ricos, né? Mas porque eles confiam nas suas riquezas. É muito daquele versículo, né? Maldito é o homem que confia na força do próprio homem. Porque ele aqui, muitos que têm dinheiro, e não é difícil a gente ver isso, né? Às vezes faz algum ato errado e ele se confia, eu sou rico, não vai acontecer nada comigo, né? Nenhum mal vai chegar para mim porque eu tenho dinheiro. Além disso, havia um outro problema aqui que ele entrega no versículo 4, quando ele diz aqui, olha, eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, né? Isso é algo muito importante, irmãos, porque havia uma opressão dos ricos com os pobres, normalmente com os pobres que eram cristãos, novos convertidos. Para a gente entender aqui, a gente precisa entender o contexto daquele tempo. As pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, eles eram perseguidos por isso, né? Eu já expliquei em outras aulas que eles viviam em um mundo grego, romano, onde tinham vários deuses, várias culturas. De uma hora para outra, eles largam tudo aquilo e olha, só existe um Deus, um Senhor. Nós somos o quê? Seguidores de Cristo. Uma vez que eles faziam isso, eles eram rejeitados pela sociedade, porque existiam muitas falácias contra eles, muitas formas de engano, né, que as pessoas usavam. Você coloca isso que a maioria, e não é diferente hoje em dia, a maioria dos irmãos da fé não são ricos. Eles vivem do trabalho do dia a dia, né? Eles vivem é igual a Bíblia fala do jornaleiro, é aquele que trabalha durante o dia para receber no final dele. E era isso que estava acontecendo aqui. Esses irmãos trabalhavam e não recebiam. E a ideia de que eles faziam isso com esses irmãos mais pobres, quando os irmãos, e a gente já viu isso em outros capítulos, quando os irmãos iam atrás da justiça, muitas vezes os juízes também eram corruptos e não aceitavam a causa. Então, Tiago está dizendo aqui para eles, olha, o homem não está resolvendo, mas o clamor desse povo chegou no Deus dos exércitos. E isso é muito forte na Bíblia, irmãos, porque quando o povo de Israel estava cativo no Egito, Deus fala claramente para Moisés, eu escutei o clamor do meu povo, e agora é a hora de retirá-los. Não é diferente aqui. Aí nós podemos olhar aqui e aplicar o seguinte, que ele está falando, né, dá a entender que ele está falando para ímpios ricos, mas isso existe também no nosso contexto cristão. Né? Quantos irmãos na fé que são patrões, empresários, e não pagam um salário justo ao trabalhador? Quantos irmãos na fé compram e não pagam? Vão num comércio, abrem um crédito e não honram seus compromissos. Eu moro na América 10 anos. E eu tenho até vergonha de falar isso para vocês, mas não é mentira. Minha esposa está aqui e sabe. Eu já trabalhei para todo tipo de gente, todo tipo de cultura, de nação. Né?
Das 2 vezes que eu fiquei sem receber, pastor Alex, as 2 vezes era gente dentro da igreja. Então, a palavra de Tiago não é exclusiva para ímpios, é para crente. Crente que fala que vai fazer e não faz, fala que é segundo e não é, fala que é terça e não é, que tem, às vezes, o seu comércio, o seu negócio, e na hora de pagar não paga o que é justo, o que é devido. Então, ele está olhando para ele e está dizendo, olha, o clamor dessas pessoas está chegando em Deus. Continua chegando até hoje. Continua da mesma forma chegando até hoje. Porque negar ao pobre, ao trabalhador, o que lhe é devido, né, o João Calvino dizia isso, não é apenas roubar do homem, mas também é desonrar a Deus que defende ao quem? O oprimido. Deus é especialista. Deus é o advogado do pobre, irmãos, do oprimido. Então, quando a atitude do homem, tanto ímpio ou crente, faz isso, ele não apenas está roubando dessa pessoa, mas ele está desonrando ao dono dessa pessoa, né? ao que tem a vida dele nas mãos. E em uma última parte aqui nesse texto, ele faz uma repreensão a uma vida de luxo insensível diante do sofrimento. Né? Aqui no versículo 5 ele diz aqui, olha, vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, e tem engordado em dia de matança. Então, no meio da crise, no meio onde as pessoas estão, né, às vezes na tempo de guerras, de se desprendendo das coisas, essas pessoas estão engordando, elas estão enricando com o sofrimento alheio. Veja, isso aqui é um contexto do que ele acabou de falar. Através do sofrimento desses irmãos, vocês estão engordando. Um tempo, e para eles é sofrimento. Vocês conseguem imaginar isso aqui? Ele está fazendo uma referência aqui, irmãos, de campos de lavoura. Imagina você trabalhar o dia todo. A gente aqui vive na parte onde tem essas uvas, né? Imagina você ir ali, trabalhar o dia inteiro, no sol, cansaço. Chegar no final do dia, você chegar lá na porta do patrão, vir receber minha diária, que já não era aquela diária devida. Ele olhar para você e dizer, não vai receber a diária. O Tiago está olhando para ele e está dizendo, esse luxo que vocês estão procurando é a custo de sangue. Sangue de quem? Destas pessoas. Né? Então, vivendo uma vida de extravagância enquanto aos pobres, ele faz um paralelo aqui com aquela referência da parábola do rico e do pobre, lá do Lázaro, né, que era o pobre, e do rico, quando o rico viveu a vida, né, da forma como ele queria. Tá certo? Então, toda a vida, da forma como eles estão vivendo aqui, no versículo 6 ele diz, olha, vocês têm condenado e matado o justo, e no mais, sem que ele ofereça uma resistência. Então, queridos, levem isso para o coração de vocês, sem querer ser repetitivo, mas eu creio que é oportuno isso daqui. O dinheiro, ele é bom sim. Né? Todos nós aqui, pelo menos os que eu estou vendo aqui na igreja, e os que vão ouvir depois, que são daqui, da região que nós moramos, todos viemos buscar uma vida melhor aqui na América. Ninguém sai do Brasil, vai morar na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer canto do mundo, sai de lá do Goiás, da Paraíba, de onde for, e fala, agora eu vou sofrer lá na América. Não é verdade. Todos procuramos algo melhor. A vida é uma evolução. Então, quem veio buscando um sonho melhor. Mas o dinheiro não pode ser o senhor da sua vida. Uma das provas que isso acontece muito no nosso meio é o quanto o dinheiro tem tirado as pessoas de dentro da igreja, de dentro do convívio familiar. Quantos e quantos e quantos por amor, às vezes até sem a necessidade, sem precisar mais, porque já alcançaram algo, têm deixado de estar com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, no convívio entre irmãos, aprendendo do estudo da palavra, porque um amor cego ao dinheiro. E muitas vezes não é apenas pela sua necessidade, pessoal. É para que haja o que está acontecendo aqui, quando ele diz, olha, uma vida de luxo e prazeres. Né? Eu tive um pastor, quando era mais jovem, que ele falava direto para a igreja, para os irmãos. Pastor Idalbrando Soares, um homem de Deus, dizia assim, irmãos, o que a TV de 50 polegadas faz, a de 32 faz também. Então, se você não pode ter a de 50, não compre a de 50, compre a de 32 e continue na sua casa com seus filhos, venha para a sua igreja. Uma palavra simples, mas muito sábia. Amém? A segunda parte aqui, ele faz agora uma exortação à paciência, quando ele diz, olha, portanto, irmãos,
Sejam pacientes até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, pois o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Ele está falando aqui a respeito de uma exortação à paciência, né? No início da carta de Tiago, ele faz uma exortação a que os irmãos tenham perseverança diante das lutas, né? Diante das provações que eles fazem. Agora, aqui no final, ele faz um pedido para que eles tenham paciências com a vinda do Senhor, né? Tiago está falando para esses irmãos da diáspora, os irmãos que não estão ali ao redor dele, né, que estão em um contexto helenista, grego, romano, que eles precisam entender que a verdadeira recompensa, olha o contexto, não é o pagamento financeiro que eles estavam aguardando e estão sofrendo, mas sim é a coroa da vida, é a vinda do Senhor Jesus. E ele faz uma referência com a ideia do que, e eu gosto disso aqui, tudo se conecta, porque ele falou agora mesmo dos campos dos trabalhadores. E ele está usando esse mesmo exemplo, que eram os membros, né, os irmãos da igreja que ele acompanhava. Ele está usando o exemplo deles e está dizendo, olha a paciência que o lavrador tem. Se uma pessoa é impaciente, ela nunca poderá ser um agricultor. Porque o agricultor, ele planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo e sobre as condições certas. Então, a semente nasce, cresce, floresce e frutifica. E isso não é diferente do que é da vida cristã. Nós colhemos o que nós plantamos, né? Então, o agricultor, ele não tem controle sobre o tempo. Ele não sabe se amanhã, nesse tempo aqui, para ele não saberia dizer amanhã como será que vai estar. Hoje já existe uma tecnologia, mas aqui, mesmo com a tecnologia, não é 100% certo, existem falhas, né? Então, ele sabe que muita chuva pode danificar a lavoura dele, a falta de chuva pode fazer com que toda a colheita seja perdida. E nesse tempo aqui em especial, no tempo que ele vivia naquela região da Judéia, Palestina ali, as pessoas, os agricultores, dependiam totalmente das primeiras chuvas que vinham. Então elas vinham na época de outono, eles faziam um plantio, e as últimas chuvas vinham em março, que aí sim se iniciava a colheita. Então, por que que o agricultor, olha a referência que ele está fazendo, por que que o agricultor esperava? Porque ele sabia que o fruto era o quê? Precioso. Então ele está fazendo a mesma referência com os irmãos que estão sofrendo. Estão dizendo, olha, vocês precisam esperar, ter paciência, porque o fruto que está vindo, a vinda do Senhor, é muito preciosa para as nossas vidas. Então, só que nós, muitas vezes, não compreendemos. Nós estamos agora, mais de 2000 anos depois, anunciando ainda a mesma vinda. E muitos irmãos no nosso meio já desanimaram com isso, não acreditam. Quem ensina, poucos ensinam aos seus filhos a respeito da vinda de Jesus, pouco se é pregado nas igrejas a respeito da vinda de Jesus, pouco se é ensinado nos estudos a respeito da vinda de Jesus, porque muitos não têm mais aquela fé. E muitos acham assim, olha, está demorando, está atrasando, já era para ter vindo. Mas tinha um pregador eloquente, forte, cheio do poder, que dizia assim, o Jonathan Edwards, que Deus não mede o tempo como nós. Para ele, tudo está no presente, eterno e certo. E o seu relógio não está atrasado. Ele é paciente.
Isso corrobora o que o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta, lá no capítulo 3, no versículo 8 ao 10. Se você puder abrir aí, 2 Pedro 3, 8 ao 10. Quando ele diz assim, olha: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão, e naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. O aparente, irmãos, atraso da volta de Cristo, na verdade, nada mais é do que uma paciência salvadora. Se Deus, no nosso consentimento aqui, tarda em voltar, se dá porque a paciência de Deus com o pecado do mundo é muito grande. E ele não almeja, não deseja que ninguém pereça. Então, se há o que nós entendemos como uma demora, é porque ele quer que todos sejam salvos. Amém? Então, ele faz uma outra referência aqui agora com os profetas do Senhor, né? Ele usou a paciência dos agricultores e agora ele usa o contexto dos profetas. Lembra? A carta de Tiago foi, se não a primeira, foi uma das primeiras a serem escritas. Ainda existia muito aquela história de ir na sinagoga, aprender as leis. O que eles entendiam ainda ali era o que era ensinado a respeito dos profetas, dos patriarcas, né? Da lei de Moisés, tudo aquilo. Então, ele usa isso para fortalecer os irmãos. Ele diz, olha, vocês estão sofrendo, vocês estão passando dificuldade, vocês estão passando por tudo isso daí, não desanimem. Lembra dos profetas. Como assim, pastor? Está aqui, olha. Isaías não foi ouvido, foi o quê? Cerrado ao meio. Jeremias não foi ouvido, foi preso, jogado num poço e viu Jerusalém ser destruída. Daniel, ainda jovem, foi exilado, ameaçado por sua fidelidade e foi lançado na cova dos leões. Ezequiel sofreu uma intensa perseguição. O próprio Estevão, né, já no Novo Testamento, quando ele está fazendo a sua pregação para o Sinédrio, ele faz essa explicação do sofrimento dos profetas e está dizendo, olha, ainda hoje vocês continuam matando os profetas e perseguindo eles. Então, ele está dizendo aqui, olha, ele dizia para ele lá em Atos 7,52, qual foi o profeta que vocês não perseguiram? Qual foi? Agora entenda, eles foram perseguidos no tempo deles, eles perseveraram, sofreram, alguns reclamaram, mas perseveraram. Anos depois, as pessoas viram que realmente aquilo era verdadeiro, o que eles diziam, e acreditaram. Então, o que Tiago está olhando para eles e está dizendo, está sofrendo hoje, olha o exemplo desses homens de Deus. Olha o exemplo do que eles passaram. E não desista, porque a vida dos profetas nos lembra, irmão, que servir a Deus é uma honra que muitas vezes passa pelo caminho da dor. Amados, não é diferente hoje em dia. Aquele que nunca sofreu na obra do Senhor, ele não sabe o que é a obra do Senhor. Aquele que nunca derrubou uma lágrima por causa da igreja, do irmão na fé, ele nunca nem entrou na igreja direito ainda. Porque a obra do Senhor é um percalço mesmo. Você caminha com dores, você tem expectativas, às vezes não são cumpridas. Você lida com pessoas, e pessoas, irmãos, pensam diferentes. Ou pensam de uma forma, você pensa de outra. E algumas vezes isso vai dar um choque. Então a ideia que muitos têm é que quando isso acontece, eu preciso desistir, eu preciso, né, parar tudo. Algumas outras vezes as lutas, quem está na igreja... Quantas vezes você já não ouviu a pessoa que está fora, se minha vida estava tão boa, quando eu entrei na igreja, começou os problemas. Tiago está olhando para ele e está dizendo, olhe para os profetas, olhe para a vida que eles tinham, não desistam deles, né? E agora, por fim, ele vai lançar conselhos diversos aos irmãos, né? Já que já é o fim da carta, e ele vai fazer um compilado de sabedoria para eles, de ensinos, né? Vamos lá a partir do versículo 12 de Tiago 5 para a gente concluir. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu e nem pela terra, nem por outra coisa qualquer,
mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Algum de vocês está sofrendo? Faça a oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Esses conselhos diversos que Tiago está apresentando para esses irmãos era no contexto que ele vivia lá, né? Mas ainda é oportuno ainda hoje para todos nós. Tiago está falando a respeito de juramento. Sobretudo, irmãos, não jurem, né? Nem pelo céu, nem pela terra, nem pelas coisas. Naquela época, existia um costume de que toda vez que eles escreviam uma carta, algo, mandavam para alguém, ou a forma de falar, eles saíam jurando. É isso mesmo, eu juro. Muitos deuses, no contexto que eles viviam, alguns outros no nome de Deus. Só que, mesmo tendo esse costume, mesmo tendo isso daí, o próprio Jesus nos alertou em Mateus, no capítulo 5, do versículo 35 ao 37, que nem pela terra, nem por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto, ainda que alguns tentem. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. O que Jesus está falando e o que Tiago corroborou se dá porque a proibição disso daqui existe porque uma vez que, como Deus não pode mentir e seus seguidores também devem ser conhecidos como um povo íntegro, não nos compete ficar usando de juras para fortalecer a nossa palavra. Seja, porém, o seu falar sim, sim, não, não. Irmãos, todos nós conhecemos alguém, né, que quando vai falar alguma coisa, fala, eu juro, pergunte a não sei quem, eu sou assim. Quantas vezes na minha vida eu não vi pessoas que usam da igreja para que a sua palavra tenha valida? Não, eu sou crente, eu pago direitinho, eu faço direitinho, conheça ali. E no final as coisas não... As pessoas, às vezes, para se defender, quantos falsos testemunhos nós já não vimos enjuizados, em julgamentos? As pessoas vão lá, colocam a mão sobre a Bíblia e dizem que, pelo nome de Deus, elas não vão mentir. Mas alguém está mentindo. Porque se um lado está dizendo uma coisa e o outro está dizendo outra, alguém está mentindo. Então, quando nós usamos o nome de Deus para essas coisas, irmãos, nós precisamos lembrar, Deus não mente, Deus é santo. E ao fazer isso, nós estamos recorrendo em pecado, tá certo? E ele faz agora uma outra explicação, a partir do versículo 13, a respeito da oração. Algum de vocês está sofrendo, cante louvores, faça oração, né? E se está alegre, cante louvores também. Se está doente, chame os presbíteros, né? Um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração. Não existe nada na igreja mais renegado do que a oração. Não existe. Tanto para os irmãos que estão dentro da igreja, como os que
frequentam, são apenas frequentadores. Outros já entendem isso, mas a verdade, irmãos, é que a oração ela é muito renegada por nós. Eu não preciso ir muito longe. Se nós marcarmos aqui uma festa, a igreja enche. Se nós marcarmos uma reunião de oração, a igreja seca. Como pode uma igreja que tem mais de 100 membros, numa reunião de oração dar 5 pessoas, 6, 8 pessoas? Deveria ser assim? Não, porque ela é renegada. Porque isso mostra a maturidade das pessoas, né? As pessoas passam a semana inteira, irmãos, comendo porcaria na rua, escutando o que não deve, falando o que não deve, pensando o que não deve, fazendo o que não deve. Não tem um momento de comunhão com Deus, não aprendem, não escutam a palavra, não leem a palavra, não oram, não tem o hábito de comer, de orar antes de comer, né? Não tem o hábito de agradecer o dia, de pedir a proteção, de sair de casa, de abençoar a vida dos seus filhos. Né? Quantos de nós oramos pelos nossos filhos antes de sair de casa, antes de ir para a escola, ministramos na vida deles? Quantos de nós oramos para agradecer os alimentos, porque foi benécia de Deus? Né? Então não ora. Passam a semana inteira, quando chegam no domingo, esperam que o mover seja espetacular, porque pensam que o evangelho é mágica. O evangelho não é mágica, irmãos. Nós trabalhamos sim com milagres, nós cremos em milagres, mas não nesse tipo de mágica. O que Tiago está nos ensinando aqui é que, independente da condição que você esteja, a oração tem que ser algo na sua vida, irmãos. E isso, nós falamos muito aqui na igreja, ela é um hábito e tem que ser contínuo na sua vida, né? Agora, em especial, se você está sofrendo em algo, em vez de reclamar, em vez de murmurar, ore, né? Tá passando por alguma dificuldade ou até alegria, louve ao Senhor, cante a Ele. Está dizendo que, olha, os sofrimentos devem nos levar à oração e não à murmuração. As aflições que nós temos nas nossas vidas, e são muitas, não são poucas, né? Doenças, financeiro, emocional, espiritual, isso deve fazer com que nós venhamos a estar mais perto de Deus, tá certo? E a oração, irmãos, ela muda sim circunstâncias, ela nos fortalece também. Muitas vezes nós oramos por algo e o nosso pedido não é atendido. Acontece, né? Não vou ser leviano e dizer que tudo é concedido. Mas de uma coisa eu tenho certeza: através da oração, o Senhor nos fortalece para conseguir resistir àquela tribulação que a gente tem enfrentado. Então, eu não desejo isso, mas se acontecer de que você não receba a vitória que você pede na sua oração, mas saiba de uma coisa: o Senhor vai te fortalecer para suportar aquilo. Então, Ele está trazendo. E Ele está dizendo aqui também, olha, que nós devemos orar pelos enfermos. É uma prática comum aqui na nossa igreja. Ontem mesmo nós estávamos ungindo as pessoas e orando sobre elas, porque é uma base bíblica para isso. Olha o que ele está dizendo: algum de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. Estes homens aqui que ele está falando, os presbíteros, são os ministros de Deus. Eles foram ungidos, eles receberam. No contexto de igreja como nós temos hoje, presbítero, pastor, bispo, né, são a mesma coisa. Apenas as divisões dos seus cargos são diferentes, as funções que eles têm. Mas uma vez que ele foi ungido para esse ministério, ele recebeu uma autoridade de Deus. E aqui não é invenção de ninguém. A Bíblia está dizendo: há alguém enfermo? Unja-os. Ore, quem deve fazer isso? Os presbíteros da igreja, que são os líderes, são aqueles que foram chamados para ensinar, para apacentar no meio do povo, tá certo? E a oração da fé, né, na plena convicção da vontade de Deus. O óleo, irmãos, aqui, além de, naquele tempo, né, era muito usado para curar, para sarar feridas, né? A pessoa tinha algum tipo de coisa, ali ia lá e passava aquilo. Mas nós precisamos também entender algo, tá? E que isso fique muito claro aqui. Não é a unção com óleo que cura o enfermo, mas é a oração da fé, tá? Quem levanta um enfermo, o doente, não é o óleo, não é ele ser ungido. Isso aqui é apenas um símbolo da ação de Deus, é apenas algo que praticamos. Mas aquele que vai curar, aquele que vai trazer vida nova para aquela pessoa, é a oração. De quem? Para Deus.
de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, clamando ao Senhor, tá bom? A última parte aqui, ele fala a respeito também de confessar. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados por sua eficácia, né? Há um contexto aqui que ele está dizendo, olha, mais uma vez, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Veja, há uma coisa que a gente não deve passar despercebido aqui. Confessem os seus pecados para que vocês sejam curados, se estiverem doentes, né? Isso é importante a gente ressaltar. Primeiro, a confissão de pecados aqui. Falar, irmãos, faz bem, não faz? Quando você está com aquilo preso dentro de você, aí você tem aquela pessoa que você confia, você vai lá e fala com ela. Não te faz bem? Aquilo cura a sua alma. Você brigou com seu marido, com a sua esposa, chateou com algum irmão da igreja, aí você vai naquela pessoa ali que você tem uma intimidade e fala para ela: irmão, irmã, aconteceu isso. Aquilo te traz um alívio. Da mesma forma é quando nós confessamos o nosso pecado. Não é incomum que alguém chegue aqui na igreja e fale para mim: eu queria falar com o senhor. Aí me conta algo. E a gente ora e dá uma direção para a vida deles. Quem perdoa os pecados é Deus, mas a prática de falar faz bem, porque aquilo que nós reprimimos para nós nos traz enfermidade, nos traz doença. Mas, lembrem-se disso, nem toda doença é proveniente do pecado. Então não é porque o irmão está doente que ele pecou. Há uma diferença aqui. Primeiro a gente precisa entender que nós falamos para aquela pessoa, não para que nós venhamos a ser absorvido por ela. Nós não fazemos isso. Mas para que nós possamos ajudar aos irmãos. De uma outra forma também, a gente não deve entender que todos os que estão doentes estão no pecado. O próprio Senhor nos ensinou isso, que tem doenças que são para que a glória de Deus seja estendida, mas que também há doenças que se dá pelo pecado. Lembra-se do paralítico de Cafarnaum. Antes de curá-lo, o Senhor o perdoou dos seus pecados. Tá certo? Então, o Senhor Jesus nos ensina que há doenças que têm relações sim com o pecado, mas que há também doenças que se dão para que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas, até para trazer perseverança mesmo. E ele faz essa referência, né, de que a oração de um justo, aqui na última parte, ela é poderosa e eficaz. Ele usa o exemplo do profeta Elias, né, que tanto ouvimos esses dias aqui, que onde ele diz: Elias era um homem semelhante a nós. E eu gosto disso aqui, o cuidado que o Espírito Santo tinha. Deus usou Elias de uma forma poderosa, mas o Senhor fala aqui, olha, sendo um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ele orou fervorosamente, né? E é interessante que na análise lá de quando ele cerrou a chuva, ele não fez aquela oração fervorosa, não da forma como nós estamos acostumados, mas ele fez usando o nome de Deus, da forma dele. Eu até expliquei isso essa semana aqui na pregação, da forma que ele entendia que era profetizar, da forma que ele entendia que deveria falar, ele o fez fazendo assim uma oração poderosa. Por fim, ele usa uma analogia aqui de restauração ao desviado, né? Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aqueles que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Olhe todo o contexto da carta que nós vemos essas semanas. Veja a vida que esses irmãos levavam: perseguições, roubos, né, violência, todo tipo de agonia que eles passavam, os preconceitos da vida, tudo aquilo. Não era impossível que alguém se desviasse, irmãos. Não era impossível que alguém largasse a fé, se desanimasse, né, ficasse em algum tipo de situação difícil. E aí Tiago está olhando para eles e está dizendo: olha, supondo que isso aconteça, se alguém, né, veja aqui, eu tenho um se, não estou dizendo que acontecerá, mas se chegar a acontecer, saiba que aquele que for lá, né, e isso aqui é poucos, irmãos, porque normalmente quando alguém sai da igreja, a igreja tem o
prazer, muitas vezes, de ir lá e martirizar, expulsar ainda mais ele, né? A pessoa cai num pecado, cai se afasta por algum motivo, e eu já vi isso acontecer, infelizmente. Pessoas que cruzam a rua para que não vejam aquela pessoa. Mas Tiago está dizendo, se você for diferente deles, se você entender o amor às ovelhas, às almas, e conseguir convencer, falar palavras que o Espírito Santo convença, saiba que há sim algo para você. Saiba que aquele que converte, né? Isso é interessante, porque ele usa mesmo a sua persuasão, aquele que converteu o pecador do seu caminho, esse vai ser responsável para que a alma daquela pessoa não seja coberta de pecados. Aquilo, uma fé que vai não só ficar aqui dentro, mas que vai buscar almas lá fora, tá bom? Para a gente concluir, irmãos, né? Hoje nós concluímos essa carta. Eu creio que Deus falou bastante a respeito dela, né? Eu estou tentando fazer da forma mais cronológica possível, né? É difícil de saber ao exato, mas pelo que eu estudo, eu acredito que ela foi das primeiras a serem feitas, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham aprendido durante essas semanas. Se alguém não viu alguma aula, fale comigo. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Hoje a gente termina um pouco mais cedo, para que vamos ter uma bênção de Deus nas nossas vidas. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse estudo, por essa palavra, Senhor. Abençoa cada irmão que ouviu durante todas essas semanas e os que ouvem, que estiveram aqui hoje, Pai, para que possam crescer, Deus, em graça e em conhecimento. O Senhor nos ensinou por esse escrito, Pai, que nós devemos perseverar, mesmo diante das lutas e das perseguições. O Senhor nos ensinou que a nossa fé não deve ser apenas de falar, mas também ter ação, Pai, diária. Então eu rogo ao Senhor, Pai, nos ajuda, Pai, a cumprir o que o Senhor nos ensinou, a aprender, Pai, a falar, a não ter a língua, meu Deus, como um órgão que comanda o nosso corpo, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a crescer, Pai, através desses estudos, em graça e em conhecimento. E abençoa cada um que está ouvindo, Deus, para que possa ser abençoado por Ti diariamente, Deus. Muito obrigado por tudo, pela nossa igreja, pelos líderes, por essa oportunidade de aprender de Ti, Pai. E abençoa, Deus, os nossos estudos. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, querido.